Olá Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dando sequência a essa parte de conceitos básicos aí do React, a gente vai trazer aqui nesse vídeo o conceito do Hook Use Ref. Esse Hook Use Ref ele é uma função que retorna um objeto ref mutável, no qual a propriedade .current é inicializada para o argumento passado, que a gente define aqui qual é o valor inicial, no caso. Então a gente está aqui na página da documentação oficial do React, traduzida no caso para português, Então a gente tem aqui um exemplo básico de uso desse Hook UseRef. O UseRef ele permite, nesse caso, acessar elementos da árvore de objetos do DOM, que são os objetos do documento HTML. Então, você consegue manipular esses objetos, assim como a gente fazia lá no jQuery, que foi uma revolução no mundo JavaScript, Para quem vem dessa época aí, você facilmente consegue manipular elementos do DOM. Então, esse Hook UseRef, ele traz essa facilidade, porque até a versão 16.8, se não me engano, do React, que foi a versão que trouxe esse conceito de hooks, era um pouco mais complicado de você conseguir manipular os elementos do DOM. E aí com essa versão 16.8 do React, os hooks trouxeram muitas praticidades para você desenvolver com o React. E aqui é apenas um dos exemplos. Essencialmente, o UseRef ele é como uma variável que pode conter um valor mutável em sua propriedade .current. Então, é através dessa propriedade que a gente vai conseguir manipular o que a gente precisa através da referência. Então, se a gente for observar aqui o exemplo, a gente tem aqui a definição de uma constante input EL, que está recebendo aqui um UseRef que tem como valor inicial null, e esse input EL está sendo atribuído aqui para o elemento input do HTML, na propriedade ref. Então, essa propriedade que é usada para a gente associar uma constante UseRef com um elemento. Então, através dessa constante input EL, a gente consegue manipular esse elemento do HTML. Então, eu consigo setar o focus aqui, por exemplo, que é o que está definido nesse exemplo, onde, ao clicar nesse botão que está aqui embaixo, eu executo esse método onButtonClick. E o que esse método faz? Ele está definido aqui, onButtonClick é uma arrow function que pega esse elemento, que é uma referência do input, na propriedade current e seta o foco naquele elemento, que é esse input. Então aqui é um exemplo bem básico. A gente pode, por exemplo, pegar aqui, eu já defini aqui uma instalação básica com Create React App, Então está aqui já em execução. Eu executei aqui o yarn start, aqui no shell. E se a gente for aqui no projeto, a gente tem aqui então o nosso arquivo básico que vem quando a gente cria um projeto com esse boilerplate aí. Então a gente pode aqui mesmo nessa função app, adaptar para executar aquele exemplo ali do UseRef, da documentação oficial dele. Vou pegar aqui, O que a gente faz aqui nesse caso? A gente cria um elemento com o UseRef. Esse UseRef ele faz parte do pacote do React, então a gente precisa fazer a importação dele. Então, depois disso, a gente define o método, a função que vai ser disparada ao clicar o botão. E o clique nesse botão, o que faz? Vai setar o foco para esse input através dessa variável que está sendo atribuída aqui na propriedade ref, que é essa variável aqui do UseRef. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui tanto a nossa referência, o nosso UseRef, quanto a nossa função, e vou lá no projeto, aqui antes do return aqui, eu vou colar aqui esse conteúdo. Então você vê que aqui ele já está dizendo para mim que esse UseRef não está definido, então a gente precisa importar ele aqui do React. Então tem duas formas de a gente usar. A gente pode simplesmente colocar aqui um React.UseRef
e ele não vai criticar mais. Mas normalmente eu prefiro usar, fazendo a importação aqui, para ficar o uso mais simplificado ali no código. Então basta a gente aqui, ó, chamar o useRef. Então ele fica importado aqui e o nosso código aqui fica mais simplificado. Eu não preciso colocar aqui React, ponto. Fica um código mais limpo. Vou tirar esse comentário aqui, que está na documentação lá. Então a gente já tem aqui nossa referência para o input e o nosso método. A gente precisa agora aqui, na nossa renderização, né, incluir os elementos HTML, que são aqui, ó, o input e o botão. Então vou pegar aqui esses dois elementos e eu vou colocar logo abaixo aqui dessa âncora lá da nossa aplicação, né? Então agora a gente tem o seguinte: ao clicar naquele botão, ele vai pegar e vai setar o foco aqui no input. Então o useRef vai trazer essa facilidade para você manipular elementos do DOM e também componentes do próprio React, né? Que a gente cria os nossos componentes, você também manipula através do useRef. Então está aqui o nosso input e está aqui o botão. Eu cliquei aqui e já ficou com foco. Vou clicar fora, vou dar um clique no botão e ele já ficou com foco novamente. Então está aí o nosso useRef fazendo essa função facilmente para a gente. Por exemplo, se você quiser, numa página de autenticação, o usuário vai abrir a tua aplicação e cair numa página de login, e você quiser que o foco já fique no campo para ele digitar o e-mail, por exemplo, depois ele vai para o campo de digitar a senha, você pode usar um outro hook aqui, que é o useRef, useEffect, por exemplo. Vou importá-lo aqui, ó, useEffect, que ele é um hook que ele executa uma função quando esse componente é carregado. Então a gente pode vir aqui, ó, depois dessa função aqui vou até espaçar um pouco aqui para ficar melhor. Então a gente vem aqui, ó, chama esse useEffect, também é um hook. Ele é um hook que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a função que a gente deseja executar quando esse componente for carregado. E o segundo parâmetro é um array de dependências. Então, dependendo das variáveis que eu usar aqui nessa função, ele vai exigir que a gente coloque como dependência aqui. E aí, além dele executar essa função aqui, quando o componente for montado, ele também vai executar essa função novamente quando uma das dependências aqui for alterada, sofrer alteração. Que pode ser alguma variável de estado, enfim. A gente que no caso não vai usar nenhuma dependência. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que esse input receba o focus também quando a página for carregada. Porque é uma página, por exemplo, de login, então o usuário não precisa pegar o mouse e ir até o campo para fazer o clique, para preencher o seu e-mail, por exemplo. Então com o useEffect, ao carregar essa página, ele já vai colocar o foco lá no nosso input, né? Então a gente está fazendo uso de dois hooks aí, para uma funcionalidade bem simples. Então tá aí, ó. Ao carregar a página, o campo já fica com foco, o usuário já pode digitar o seu e-mail aí e depois pular para o próximo campo. Vou clicar fora, ele perdeu o foco, e vou dar um reload aqui na página, você vai perceber que o foco já vai vir para cá automaticamente. Então tá aí, ó. Então esse foi um exemplo básico aí do uso do useRef. A gente aproveitou para mostrar também o uso do useEffect. Para esse vídeo é isso. Vamos seguindo com relação aos conceitos básicos de React. Até o próximo vídeo então.